Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo e eu tô aqui para mostrar um pouquinho da nossa solução GPS Motu, só que como ela funciona em questão de processos, né, de CI/CD, então pipelines, né, e também de como tá a arquitetura geral da aplicação também, tá? Então, explicando um pouquinho do processo aqui da arquitetura geral aqui do sistema que nós temos, né? O núcleo dele, por assim dizer, ele é o GPS Montour API, que é um Azure Web Service, e estou rodando uma aplicação Java Spring Boot com Timeleaf e também com API REST, né? E basicamente ela tem interligado, né, a esse aplicativo um Azure Blob Storage para pegar um JSON de credenciais do Firebase, um Azure SQL Database, né, ou seja, o SQL Server, e é usado esse banco através de conexão JDBC, e também um Application Insights, né, para telemetria e logs também, né. Quem acessa, no caso, é o próprio aplicativo React Native da aplicação. O próprio usuário, quando ele entra para conectar via API REST, ou no caso de um HTTP client, né, como Postman, ou até mesmo direto no Timeleaf, né, que é a visualização web. E também o processo, né, de CI/CD. Então, eu como um desenvolvedor, no caso, né, então primeiro eu faço um push desse código para o repos, né, no caso que tem o repositório lá de Java, né, a gente está usando o Azure Repos. Depois é acionado o workflow de pipeline de CI. E logo depois dessa pipeline de CI, começa ali, né, o processo. A task mais importante delas, duas, né? No caso, é o Maven Build, que ele aproveita para buildar o artefato, mas ele só builda se os testes de JUnit passarem. Eu vou mostrar lá a execução. E também uma publicação depois desse processo, né? Uma publicação do artefato no Azure Pipelines. E com esse artefato, já vai para a parte de release, né? Da pipeline. E em release, tem um job que ele publica esse artefato no Azure App Service, né? E aí, finalmente, né, sai ali da nossa IDE, né, de desenvolvedor aqui, justamente para o App Service. Eu vou começar mostrando aqui como que está funcionando primeiro esse ciclo. Então, digamos que eu olhei lá, né? Então tá faltando, né, aqui para os testes aqui, eu vi que tá faltando uma documentação. Então, eu vou criar uma task aqui de documentação para testes, né, no README, né. Então, documentar testes no README, JUnit. Certo? Então, eu vou criar aqui essa tarefa, né, no caso, e agora a gente vai fazer ali e eu vou associar depois esse commit, tá? Então, indo aqui para o meu Zed, que é a ideia que eu estou usando aqui no caso, né? Então, eu vou vir aqui no README da API Java, né? E eu vou colocar aqui uma breve descrição aqui que é usado, né? Testes de JUnit aqui também. Então, eu vou colocar aqui, testes com JUnit. E aqui eu vou colocar um pouquinho do que esses testes são responsáveis, né? Então vou colocar aqui um tópico aqui, testes JUnit. Eu vou colocar aqui o que eles estão fazendo, né? Então, os testes são utilizados para garantir a qualidade de código-fonte, eles são executados automaticamente no processo de build e podem ser executados individualmente para identificar problemas específicos. E digamos que essa seja a documentação, né, de fato. Então agora a gente vai subir essa alteração, no caso aqui para própria main mesmo. Então eu vou comentar ali, então vou dizer assim, né, que foi uma modificação aqui, né, de README, né, então README com explicação
dos testes JUnit e eu vou fazer push. Aí no momento agora ele vai me pedir o token para fazer isso, então vou pegar ele aqui. No caso, espera aí só um momento, vou pegar aqui o token rapidinho aqui. Entrando aqui no meu Notion para pegar o token aqui. Então vou pegar ele aqui dentro. Então agora eu já posso fazer esse push. Ele me pede uma senha, eu insiro o token e foi validado e ele fez ali para mim. Então agora eu vou vir aqui, eu vou inclusive associar e vou dizer, né, que resolveu realmente, né, esse último aqui que eu acabei de fazer. Então aqui style, readme com explicação dos testes de JUnit, vou confirmar, vou trazer aqui o link do commit e vou salvar. E agora a gente vai entrar ali no pipelines para ver como que está sendo feito enquanto eu vou explicando a estrutura aqui também, tá? Então a gente tem um agent job, eu estou usando o Parallel Jobs e aqui foi inicializado, né? Então a tarefa, né? Depois ele faz um checkout, né? Para pegar aqui justamente a branch main do repositório Git, que é o Azure Repos. E agora ele está executando aqui, né, toda a parte aqui do Maven, ele vai fazer o build, vai fazer ali as tarefas, tá? Vai demorar um pouquinho, então vou acelerar um pouco e aí eu já volto. Voltei aqui, tá? Basicamente ele executou aqui alguns testes, então esses testes foram publicados aqui, né? Então foi o total de 6 testes, né? Todos foram passados aqui com sucesso, né? Então realmente foi executado aqui todos esses testes aqui, né? Então aqui só tem alguns warnings realmente, né? A release ela já está sendo executada, então já vou mostrar, né? Mas é basicamente isso, né? Aqui eu vou colocar os que passaram aqui, né? Então a gente tem aqui testes de JUnit, né? Então um teste deve encriptar a senha ao criar usuário, deve baixar JSON do Azure Blob Storage, que eu estou tendo que usar por causa do Firebase. Deve atualizar o usuário, mantendo o idioma existente, deve lançar exceção quando o usuário não foi encontrado, buscar o usuário por ID com sucesso e criar usuário com idioma padrão PTBR. Então é isso, os testes foram realizados. Agora vamos lá para a release para mostrar, né, o que está sendo realizado lá. Não tem muito segredo, é só um job mesmo, com um deploy para o Azure App Service, né? Então ele está marcado aqui com o Continuous Deployment ativado. Então a partir que for dado um request, né, no caso no repositório ali, assim que ele chegar, né, o artefato, né? Então ele começa a fazer esse deploy desse artefato jar, no caso, lá para a aplicação Java, tá? Então agora ele está fazendo, vou esperar que ele terminar aqui, que ele já está finalizando e pronto, finalizou aqui já com sucesso, né? E agora a gente vai acessar a nossa aplicação aqui. Acho que pode demorar um pouquinho, então quando voltar aqui eu já volto.
certo? Então ele já veio aqui, né, para nossa aplicação Java TimeLeaf. Então eu vou mostrar aqui alguns testes mostrando que sim, está funcionando, inclusive usando o banco gerenciado aqui, que no caso é o SQL Server. Então, admin SP, admin 123, é a senha aqui de um usuário aqui padrão, né? Tem alguns recursos bem legais aqui, inclusive, né? Eu vou aqui, pronto, agora sim. Como aqui idioma, né? Então dá para mudar aqui para inglês aqui, dá para mudar para espanhol, português, né? Tem várias coisas aqui, né? Mas eu vou mostrar aqui registrando uma nova motocicleta, né? Aqui dentro da aplicação. Então aqui seria a placa, né? Então pode ser, por exemplo, RGB 4040. O status, então como que tá a condição da moto atual? Ela tá boa, tá ruim, né? Enfim, ela tá médio, então ela tá no nível médio. Condição de manutenção. Ah, então o que tá tendo de problema nessa moto? Ah, eu vou dizer aqui que tá tendo problema no farol da moto que tá quebrado. E é uma moto do tipo elétrica, né? Uma Pop E, por exemplo, né? E aqui de carga leve. Então eu vou registrar ela aqui. Beleza, aqui então foi realizado, né, com sucesso aqui. E para mostrar, né, que realmente ela tá aqui, né? Então eu vou vir aqui selecionar as primeiras 1000 linhas aqui de moto, tá? Então como você pode ver aqui é o ID12, né? O tipo 1 aqui é da seção de filial, né? Tipo moto é o 9, que é aquela elétrica, RGB 4040, médio e farol quebrado, batendo as informações certinho aqui. Vou editar essa moto também, então já vai conseguir, né, acessar essas informações também. Então, poxa, agora a condição dela está boa, né? E a condição está perfeita de manutenção. Poxa, ótimo, né? A moto agora tá show de bola. Então a gente vem aqui, eu vou de novo executar essa query. E aqui, agora RGB 4040, boa e condição, né, de manutenção perfeita, certo? Então funcionando aqui bonitinho. Vou remover também. Então é feito uma request de delete, né? E aqui se eu executar novamente, não tem mais RGB 4040, que é o identificador da moto, certo? Então era sobre isso a nossa solução, até mostrando aqui um pouquinho, né? Eu tive que fazer também de criar uma conta de armazenamento também, né? Java API Storage. E dentro dela eu coloquei um container e o Firebase config, né? O que que é? É uma credencial realmente, né? Para acessar ali informações do Firebase e tudo mais, tá? Então é isso, espero que tenha gostado aqui da nossa solução GPS Motu, que procurou ser completa, né, do início ao fim realmente, né, então desde o push do desenvolvedor até postar aqui no App Service, tá? Então é isso, muito obrigado por tudo e essa foi a nossa solução. Valeu!